Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre hiper e hipoparatireoidismo, né? Ou seja, a gente vai avaliar os distúrbios da glândula paratireoide, tá? Tanto o distúrbio de exacerbação quanto o distúrbio de atenuação. Então vamos lá, só lembrando que as paratireoides, né, são quatro pequenas células e elas ficam localizadas na parte posterior da tireoide. Então a gente tem lá a nossa glândula tireoide e posteriormente a ela, certo? Ou seja, na face posterior, na parte de trás, né? Ela vai fazer aquela curvinha aqui pela traqueia. Na parte de trás, uma em cada lobo da tireoide, a gente vai ter essas quatro pequenas glândulas chamadas de paratireoide, tá? Então, essas aqui são as paratireoides, essas bolinhas aqui, certo? Então, e o que essas glândulas paratireoides fazem? Elas produzem o paratormônio. Então, é fácil de lembrar: paratireoide, paratormônio. O paratormônio é o principal hormônio regulador do cálcio. Além do paratormônio, a gente tem a calcitonina. É muito comum confundir achar que a calcitonina também é produzida pelas paratireoides, porque a gente lembra que o metabolismo do cálcio vai ser regulado por paratormônio e calcitonina. Bom, se o paratormônio vem da paratireoide, é óbvio que a calcitonina deveria vir também da paratireoide para eles regularem o cálcio. Mas, na verdade, a calcitonina vem das células C da tireoide e o paratormônio das chief cells, ou seja, células principais, chefes aí, da paratireoide. Então, as paratireoides, né, são essas glândulas, tem duas células. Então, do ponto de vista histológico, o que é que compõe essa glândula paratireoide? As células oxifílicas e as células chefes, tá? Essas chief cells. Então, essas chief cells que são as que produzem realmente o paratormônio. As células oxifílicas, elas não têm um papel bem definido pela literatura, né, do que elas realmente fazem. Bom, mas as chief cells vão produzir o PTH. E o que é que o PTH faz? Ele estimula o aumento do cálcio sérico. Então, o PTH vai fazer de tudo, a função dele é fazer de tudo o que ele pode fazer, o que tiver nas suas mãos para fazer, para aumentar o cálcio sérico. O cálcio sérico seria o cálcio no sangue. Então, o PTH é um hormônio que ele tenta fazer hipercalcemia. Aí quando tem o cálcio demais, aí entra a calcitonina e faz esse contraponto e eles ficam em equilíbrio. Então, como é que eu disse que o PTH vai fazer de tudo para colocar cálcio no sangue? Como é que ele faz isso? Bom, ele faz isso através do osso, estimulando os osteoclastos. Uma vez que ele estimula os osteoclastos, ele estimula a reabsorção de matriz óssea, ele pega essa matriz e joga para a corrente sanguínea, aumenta o cálcio sérico. Ele vai lá no rim. No rim ele faz duas coisas. A primeira coisa que ele faz no rim é estimular a reabsorção de cálcio. Então ele faz com que o cálcio seja mais reabsorvido, certo? E outra coisa que ele faz, ele ativa lá no rim uma enzima chamada de 1-alfa hidroxilase. E essa 1-alfa hidroxilase ela vai ativar a vitamina D em calcitriol, certo? E aí o calcitriol é a vitamina D ativa, e a vitamina D ativa também ajuda o metabolismo do cálcio. Então, o que o PTH faz, a vitamina D também ajuda. Então, a vitamina D ajuda a melhorar a reabsorção do cálcio ósseo, ajuda a melhorar a reabsorção do cálcio nos rins, ajuda a melhorar a absorção ou reabsorção não, no caso, absorção lá no intestino, tá? Então, a vitamina D ajuda essa absorção, principalmente, assim, maior parte no intestino, tá? E ela é ativada através do calcitriol. Então, a vitamina D, quando você absorve ela ou pelo sol, pelo metabolismo do colesterol, ou pelos alimentos, essa vitamina D vai ser transformada em 25 hidroxivitamina D, né? Então esse 25 hidroxivitamina D vai ser transformada lá pelo fígado, tá? Depois do fígado ela vai lá para o rim, que o rim é quem secreta a enzima que transforma ela em 1,25 hidroxivitamina D, que seria o calcitriol, que é a forma antiga. Ou seja, o fígado vai colocar uma hidroxila no ramo 25 e
o rim, através da enzima 1-alfa-hidroxilase, vai colocar essa hidroxila lá, então ela fica 1,25 hidroxi vitamina D, ou chamada também de calcitriol, tá? Qual é o estímulo para a secreção do PTH? O que é que ativa a célula, a glândula do paratormônio, né, a paratireoide? O que é que estimula ela a secretar o paratormônio? O que estimula ela a secretar o paratormônio é a hipocalcemia. Então, lá na paratireoide tem receptores de cálcio. Quando esse cálcio está baixo, o que é que está acontecendo? O cálcio inativa o mecanismo de produção do paratormônio. Então, se eu tenho cálcio, eu estou inativando. A partir do momento que eu tenho pouco cálcio, eu tenho pouca inativação. Quando eu tenho pouca inativação, eu começo a secretar o paratormônio. Então, fica sempre nessa. Se eu tenho cálcio demais, eu reduzo o paratormônio. Se eu tenho paratormônio demais, o ideal é que eu produza muito cálcio. Produzindo muito cálcio, eu pare de produzir paratormônio. Então, o ciclo seria esse, beleza? Então, qual é o estímulo para a secreção de PTH? Hipocalcemia. E qual é o estímulo para a inibição do PTH? Hipercalcemia. Aqui, ó, nessa imagem, é onde está esse receptorzinho, ó, esse receptor aqui, ó, CASR, né, que é o receptor de cálcio sérico. Então, o que é que ele vai acontecer? Ó? Quando o cálcio se liga a esse receptor, ele vem aqui, ó, e inibe a transcrição do RNA do PTH. Tá vendo? Ó? Essa vermelhinho aqui é uma inibição. Ele só é inibido quando o cálcio ativa o receptor de cálcio. Aí, beleza. Se não tem cálcio aqui, eu não vou inibir a produção. Se eu não vou inibir a produção, eu começo a secretar, a produzir o PTH. Perceba também que o cálcio ele age secretando o PTH. Então, ele age na produção e ele age na secreção desse PTH. Então, se eu não tenho cálcio, eu estimulo a secreção e eu estimulo a produção. Se eu tenho cálcio, ativa o receptor. Ativando o receptor, ele é um receptor de inativação. Então, ele vai inativar a secreção e inativar a produção. Perceba que a vitamina D, ó, 1,25 hidroxivitamina D, ela também age, ó, ela vai ser absorvida, vai ser conectada ao seu receptor, e aqui ela vai inibir a produção do PTH. Então, se eu tenho vitamina D demais, perceba que se eu tenho muita vitamina D, eu também vou ter muito cálcio. Então, a vitamina D faz a mesma coisa lá na paratireoide que o cálcio faz, ele inibe a produção. Então, se eu tenho vitamina D demais, eu vou inibir, de certa forma, a produção de PTH. Se eu tenho muito cálcio, aí sim eu vou inibir de verdade a produção do PTH. Beleza? Então, qual é a ação do nosso PTH? Lá no osso, ele vai estimular a reabsorção óssea. Então, se eu reabsorvo o ósseo, eu libero cálcio e fosfato na corrente sanguínea. Lá no rim, ele vai aumentar a reabsorção de cálcio e, para ele fazer essa reabsorção de cálcio, ele troca com fósforo, né? Com fosfato, e aí ele coloca esse fósforo para fora, tá? Então, quando eu tenho um aumento da ação do PTH, eu vou ter muito cálcio, ou seja, uma hipercalcemia e uma hipofosfatemia, porque eu perco muito potássio, muito fosfato, perdão. E eu tenho um aumento da ativação da 1-alfa-hidroxilase, que é aquela enzima que eu falei para vocês, que ela vai transformar a vitamina D no calcitriol, que é a 1,25 hidroxivitamina D, ó. Essa aqui é a formativa, o calcitriol é a formativa, e a formativa vem da 1-alfa-hidroxilase, que vem do rim, o rim que produz essa enzima na corrente sanguínea. E para o rim produzir essa enzima, ele precisa do estímulo do PTH, beleza? Outra coisa que o PTH faz é no intestino, e ele age por uma via indireta. Por quê? Se o PTH estimula a produção da vitamina D a partir da 1-alfa-hidroxilase, ele aumenta a vitamina D. E quem gosta de aumentar cálcio pelo intestino é a vitamina D. Então, a vitamina D ela age fazendo a absorção do cálcio lá no intestino, e o PTH age aumentando essa vitamina D, na forma ativa, que é o calcitriol, beleza? Então, lembra que a vitamina D ela vai ser primeiramente ativada no fígado, e depois essa forma meio inativa vai ser realmente ativada lá pela 1-alfa-hidroxilase, que é produzida pelo rim. Beleza? Então, agora vamos falar de hiperparatireoidismo. O que seria a definição do hiperparatireoidismo? É nada mais, nada menos do que a produção excessiva de PTH. Então, se eu tenho
PTH demais, eu tenho um hiperparatireoidismo. Pronto, é muito fácil. Definição de hiperparatireoidismo, produção excessiva de PTH. Posso ter hipercalcemia? João, vamos lá. Tu me falou que o PTH vai estimular o aumento do cálcio no sangue, uma hipercalcemia. Então, obviamente, se eu tenho hiperparatireoidismo, eu sempre vou ter um aumento do cálcio no sangue. Porém, nem sempre. O que é que pode acontecer? Pode acontecer do paciente ter um problema na produção da vitamina D, certo? Na vitamina D. Como ele tem esse problema na produção de vitamina D, ele não consegue ter cálcio. Como ele não consegue ter cálcio, aí o paratormônio vai ser produzido em excesso. Porque lembra que se o paratormônio está demais, o cálcio está de menos. Se o cálcio está demais, o paratormônio está de menos. Então vamos lá. Eu posso ter um estímulo, um problema na vitamina D que faz com que eu não tenha cálcio. Se eu não tenho cálcio, o que é que acontece? Uma produção excessiva de PTH, na tentativa de aumentar o cálcio. Porém, se eu tenho outro problema que impede que esse cálcio fique alto, então eu vou ter sim um hiperparatireoidismo, porque eu estou tendo muito PTH. Porém, nesse caso específico, que é o secundário, eu não vou ter o cálcio alto, tá? Então, a definição de hiperparatireoidismo é produção excessiva de PTH. Geralmente vai ter hipercalcemia? Sim, mas posso não ter essa hipercalcemia, tá? Posso ter uma hipocalcemia. E aí eu vamos classificar esse hiperparatireoidismo para a gente entender melhor. Então, quando é que ele é primário? Ele é primário quando o problema está na glândula paratireoide. Quando é que ele é secundário? Quando o problema não está na glândula paratireoide. Se o problema está em outro lugar, é secundário. Se está na glândula paratireoide, é primário. E o terciário é o quê? O terciário é quando eu tenho um secundário durante tanto tempo que ele prejudica a glândula. Então vamos lá. Pega o exemplo que eu falei. Vamos relembrar um pouquinho aqui essa fisiologia. Eu vou até voltar. Acho que aqui. Pronto, essa imagem aqui é melhor. Ó, eu tenho aqui a minha paratireoide. A minha paratireoide produz o PTH. Se eu produzo PTH, eu aumento o cálcio e diminuo o fósforo. Beleza, tudo isso aí está entendido. Eu tenho esse aumento de PTH porque eu posso ter um adenoma na paratireoide que estimula a produção de PTH. Então ele está produzindo PTH. 85% dos hiperparatireoidismos vão ser por conta disso. Beleza, João. Então, se eu tenho um adenoma produzindo PTH, significa que eu vou fazer muita reabsorção de cálcio, vou ativar muita vitamina D. Se eu ativo muita vitamina D, eu absorvo muito cálcio e, além disso, o PTH também vai reabsorver cálcio dos ossos. Isso significa que, se eu tenho muito PTH, eu vou ter muito cálcio no sangue, correto? Correto. Por quê? Porque quem está produzindo o PTH é o adenoma da paratireoide. Agora vamos para o lado contrário, porque aqui ó, a gente está começando do começo. Aqui a gente está começando pelo PTH. Vamos fazer o seguinte, vamos inverter essa lógica, vamos começar do cálcio em vez de começar pelo PTH. E aí, então vamos lá. Vamos supor que você tem uma doença renal crônica e você não consegue mais reabsorver cálcio. Então eu começo a colocar PTH, mas eu não reabsorvo cálcio. Se eu não reabsorvo cálcio, o meu cálcio vai ficar baixo. Concorda? Concorda. Se o cálcio está baixo, o que é que acontece? Eu tenho um estímulo lá na paratireoide para produzir PTH. Então significa que eu tenho uma doença renal crônica, então eu não consigo reabsorver cálcio. Se eu não consigo reabsorver cálcio, o meu cálcio sérico no sangue baixa. Se o meu cálcio no sangue baixa, significa que a minha paratireoide vai tacar leopal para produzir paratormônio. Então, qual é o cenário que eu estou? Bom, eu tenho muito paratormônio, porque a minha paratireoide está produzindo muito, para tentar colocar mais cálcio. Mas eu não consigo ter mais cálcio porque o meu rim está danificado. Peraí, mas ele não está tirando cálcio do osso? Tá, porém não é suficiente. Ele não está aumentando a absorção de cálcio pelo intestino? Será que tá? Será que esse rim com a doença renal crônica está conseguindo produzir
a enzima que ativa a vitamina D em calcitriol, em vitamina D ativa. Então, eu estou colocando o PTH, eu estou tentando reabsorver cálcio, mas eu tenho algum problema nos reabsorvedores de cálcio, que seria o rim, por exemplo, tá? Como eu tenho esse problema, por mais que eu tenha muito PTH, eu vou ter pouco cálcio. Então, quando a gente fala de um hiperparatireoidismo primário, que é quando eu aumento o PTH por conta de um problema da paratireoide, então eu sempre vou ter muito PTH, porque tem algum problema na paratireoide produzindo PTH, e vou ter cálcio, porque os meus reabsorvedores de cálcio estão funcionando. Então, se eu tenho muito PTH, eu estimulo muito a reabsorção. Agora, quando é um hiperparatireoidismo secundário, que o problema não é na paratireoide, o problema é em outro local, como uma deficiência de vitamina D, uma síndrome de má absorção intestinal, não consegue absorver cálcio, uma doença renal crônica. Então, se é secundário, o problema é eu tenho pouco cálcio. Perceba que o problema do hiperparatireoidismo primário é eu tenho muito PTH porque eu tenho alguma coisa produzindo muito PTH. O problema do hiperparatireoidismo secundário é que eu tenho algum problema que tem pouco cálcio e por isso a minha paratireoide começa a produzir muito PTH. Beleza? Ok. E o terciário? Bom, perceba, se esse paciente que tem algum problema, por exemplo, síndrome da má absorção intestinal, uma doença renal crônica, ele tem pouco cálcio. Por ele ter pouco cálcio, aí eu começo a produzir muito paratormônio. Sabe o que, é que o paratormônio faz? Ele é estimulado pela paratireoide. Sabe o que, é que acontece com a paratireoide? Ele tem que produzir tanto, que ela hiperplasia, beleza. Aí você vai e resolve o problema do secundário. Então vamos lá. Qual era o cenário? Eu tinha pouco cálcio porque eu tinha uma deficiência grave de vitamina D. Como eu tinha pouco cálcio por conta da deficiência grave de vitamina D, o meu paratormônio estava lá em cima. Como o meu paratormônio estava lá em cima, as minhas paratireoides estavam produzindo muito. Como elas estavam produzindo muito, elas ficaram grandonas. Elas ficaram hiperplasiadas por conta dessa hiperprodução. Aí aconteceu que eu tratei o meu hiperparatireoidismo secundário. Eu tratei a minha deficiência de vitamina D. Então, o meu cálcio agora está normal. Qual é o problema? O problema é que as minhas paratireoides estão grandes demais. Então, quando a minha paratireoide fica grande demais, porque eu tinha um problema secundário, aí eu chamo de um hiperparatireoidismo terciário. Beleza? Resolvido aí? Então, basicamente é isso, ok? E aí vamos falar um pouquinho do quadro clínico de ter esse hiperparatireoidismo. O que é que está acontecendo? O que é que vai acontecer no meu corpo? E aqui eu já misturei quadro clínico com a fisiopatologia, para a gente entender o sinal e por que ele acontece, tá? Então, hipercalcemia, vamos lá. Se eu tenho muito PTH, a lógica é que eu tenha muito cálcio. A exceção é qual? A exceção é se eu tiver um problema secundário, ou seja, um problema de rim, um problema de intestino. Ou, muito raramente, um problema de osso. Mas aqui é muito difícil, porque é muito difícil você não ter osso, né? Então, mas vamos lá. Se eu tenho um hiperparatireoidismo primário e eu tenho uma hipercalcemia, o que é que acontece? Aumento da reabsorção óssea. O que é que está acontecendo se eu tenho muito PTH? Aumento da reabsorção óssea. Se eu tenho muita reabsorção óssea, eu tenho muito cálcio no sangue. O que é que acontece quando eu tenho muito PTH? Reabsorção renal. Se eu tenho muita reabsorção renal, o que é que eu tenho muito no sangue? Cálcio. Então eu tenho uma hipercalcemia. Então um paciente pode apresentar um sinal clínico chamado hipercalcemia, que é o excesso de sangue. Então o cálcio tem um valor de referência. Se ele está acima desse valor de referência, eu tenho uma hipercalcemia. Outro problema é uma litíase renal. Essa litíase renal é causada por uma hipercalciúria e uma supersaturação da urina. João, peraí, então vamos lá. O PTH aumenta. Se ele aumenta, ele estimula o rim a reabsorver cálcio. Concorda? Concordo.
Tá certo? Tá certo. Se ele está reabsorvendo cálcio, o cálcio está indo para o sangue. Beleza. Se o cálcio está indo para o sangue, como é que ele vai fazer litíase renal se o cálcio está no sangue e não está na urina? Porque essa reabsorção talvez não dê conta. Vai chegar uma hora que ela não dá conta. Então vamos lá, eu tenho muito PTH porque eu tenho um adenoma da paratireoide. Muito PTH vai estimular muito cálcio no sangue. Aí eu tenho muita reabsorção óssea. Muita reabsorção óssea, eu tenho muito cálcio no sangue. Tenho muita ativação de vitamina D. Com isso, eu tenho muita absorção no intestino de cálcio. Aí tome cálcio, tome cálcio, tome cálcio. Chega lá no meu rim, eu vou reabsorver mais cálcio, tome cálcio. Beleza, sendo que esse rim, para reabsorver cálcio, ele tem que filtrar. Será que esse rim vai dar conta de filtrar tanto cálcio até quando? Então esse limite é um para mim, é um para você, é um para fulano, é um para ciclano. O rim de cada um vai ser capaz de reabsorver esse cálcio até determinada quantidade. Se eu tenho mais cálcio do que eu consigo reabsorver, eu tenho uma coisinha chamada de supersaturação. E aí esse cálcio que está em excesso no sangue vai começar a ficar em excesso não só no sangue, mas também na urina. E aí eu tenho uma hipercalciúria. Beleza? Tranquilo, João, entendi. Então eu tenho muito cálcio no sangue, porque eu estou tirando do sangue, do rim, né? Ou ativando muita vitamina D, absorvendo muito no intestino, ou tirando muito do osso. Você concorda que se eu tiro muito cálcio do osso, eu tiro matriz óssea para pegar o cálcio do osso para colocar o cálcio para o sangue? Concorda que esse osso vai ficar fraco? Eu posso ter uma osteoporose, beleza? Porque eu vou ter uma perda dessa cortical, principalmente da cortical óssea, tá? Outra coisa que eu posso ter é uma fraqueza, uma fadiga, tá? Por quê? Porque essa hipercalcemia vai fazer um estímulo na musculatura, um estímulo no sistema nervoso central que satura demais e causa essa fraqueza, essa fadiga, tá? Posso ter sintomas neuropsiquiátricos por conta do aumento de cálcio no sistema nervoso central. Tenho tanto cálcio por conta do aumento do PTH que ele causa uma lentificação, uma confusão, uma depressão. Beleza? Eu posso ter constipação e dor abdominal. Por quê? Eu tenho a diminuição do tônus por conta da hipercalcemia. Vamos lá, eu tenho cálcio demais. Se eu tenho cálcio demais, fica difícil de despolarizar a membrana. Se fica difícil de despolarizar a membrana das células, tanto musculares como neurológicas, se fica difícil de despolarizar essa membrana celular, fica difícil de ter contração. Se fica difícil de ter contração, porque é difícil de despolarizar, então eu tenho uma diminuição do tônus, beleza? Por isso que eu posso ter também essa fraqueza e essa fadiga. E arritmias, que seria o quê? Uma alteração na condução elétrica cardíaca. Lembra que o cálcio é importante lá na contração da musculatura e também nas células marca-passo do coração. Então o cálcio tem esse fator na despolarização das células marca-passo. Beleza? Então posso ter arritmias também. Beleza, João. E como é que eu faço o diagnóstico? Vamos lá, beleza. Eu tenho um PTH alto. Só para a gente fazer um feedback aqui. Eu tenho um PTH alto? Tenho. Por quê? Porque eu estou falando de um hiperparatireoidismo. O cálcio está alto? Está alto. Se é um cálcio alto, eu já sei que não é secundário. Porque se fosse secundário, o problema seria... se é um cálcio baixo, perdão, o problema seria secundário. Mas vamos lá, vamos seguir esse roteirinho aqui. Ó. PTH alto, beleza. Veja se o cálcio está alto. Se o cálcio está alto, eu vou olhar quem? A creatinina. Se eu tenho cálcio alto e creatinina normal, significa que meu rim está bom. Se o meu rim está bom, o problema é lá na paratireoide. Se o problema é na paratireoide, por quê? Porque eu tenho muito PTH e muito cálcio. E o rim normal. Significa que é um hiperparatireoidismo primário. Se eu tenho muito PTH e pouco cálcio, significa que é um problema fora da paratireoide. Se é um problema fora da paratireoide, geralmente é onde? No rim, uma doença renal crônica. Como é que eu sei que é doença renal crônica? Porque eu olho a creatinina. Se eu tenho PTH alto, cálcio baixo, creatinina alta, beleza, o paciente tem um problema renal. Se ele tem um problema renal, ele tem cálcio baixo. Se ele tem cálcio baixo, ele tem PTH alto, beleza?
Agora, se o paciente tem um PTH alto e um cálcio alto, era para ser primário, concorda? Porém, se ele tem creatinina alta, é um hiperparatireoidismo terciário, que era aquele paciente da doença renal crônica que está em tratamento, aí o cálcio aumentou e o PTH continua alto. Por quê? Porque as paratireoides ficaram grandes demais. E aí o que é que a gente espera nos nossos exames? Bom, no exame de cálcio total, o cálcio corrigido pela albumina. No hiperparatireoidismo primário, que vai ser o que a gente mais vai se deparar, o cálcio vai estar aumentado. O cálcio iônico também vai estar aumentado. O PTH vai estar aumentado de forma exacerbada. Fósforo vai estar baixa. Por quê? Porque o PTH aumenta o cálcio, reabsorve cálcio lá no rim e joga fosfato para a urina. A vitamina D pode estar baixa ou pode estar normal. Por quê? Porque se eu tenho cálcio demais, eu vou tentar diminuir essa vitamina D para não aumentar o cálcio. Beleza? O cloro urinário pode estar um pouco aumentado por conta da calciúria, e na densitometria óssea eu vou ter uma perda da massa óssea cortical. Por quê? Por conta do estímulo da reabsorção óssea. O que é que o PTH faz? Ele estimula a ativação dos osteoclastos. Como é que ele faz isso? Através do aumento da produção do RANQ-L, que é o ligante do RANQ. Então lembra lá da osteoporose, né? A gente tem o pré-osteoblasto, que vai produzir esse RANQ-L. Esse pré-osteoblasto, ativando o RANQ-L, vai estimular o osteoclasto, beleza? O osteoclasto destrói a matriz óssea e coloca o cálcio para o sangue. E o tratamento? Bom, se é primário, o problema é na paratireoide. Se o problema é na paratireoide, eu posso tirar essa paratireoide. Mas quando é que eu tiro essa paratireoide? Eu vou fazer isso para todo mundo? Não. Eu vou fazer para uma pessoa que tem o cálcio 1 miligrama por decilitro acima do normal, beleza? Então, se ele tem mais do que 1 miligrama por decilitro acima do normal, eu posso fazer a cirurgia de retirada da paratireoide, ou seja, uma paratireoidectomia. Se ele tem osteoporose, posso retirar. Se ele tem litíase renal, posso retirar, tá? E lembra também que o cálcio ele se liga ao fosfato, e o fosfato, se eu tenho o fosfato junto do cálcio, ele fica quelado, e aí ele começa a se depositar na forma de fosfato de cálcio nos órgãos, tá? Se eu tenho uma idade menor do que 50 anos. Como assim, João? Bom, se esse paciente é um paciente mais velho e tem uma paratireoide, um hiperparatireoidismo, a gente vai controlar. Por quê? Porque esse paciente não vai conviver tantos anos assim com o hiperparatireoidismo. Agora, se é um paciente muito jovem, menos do que 50 anos, ele vai passar muito tempo com esse hiperparatireoidismo, e aí vai causar muitos danos, como osteoporose, como litíase renal, beleza? Se o paciente não é operável, vai fazer sinacalcete, tá? Que é um agonista do receptor de cálcio lá da paratireoide. Então, se eu estou agonizando o receptor de cálcio, é como se eu estivesse dando cálcio, entende? Então, esse sinacalcete vai estimular o receptor de cálcio lá da paratireoide. Quando eu estimulo o receptor de cálcio da paratireoide, a paratireoide entende que tem muito cálcio. E aí ela para de produzir o PTH. Tranquilo? No hiperparatireoidismo secundário, o problema é fora da tireoide. Então eu vou fazer o quê? Vou tratar a causa base. Como é que eu trato causa base? Eu corrijo vitamina D, eu faço quelante do fósforo, certo? Posso fazer o sinacalcete também para diminuir o PTH, posso fazer diálise, tá? Se esse paciente for doente renal crônico, então eu vou fazer uma diálise para esse paciente melhorar os parâmetros renais, e uma paraidectomia se for refratário para diminuir essa produção do PTH. Geralmente a gente vai tratar a doença renal crônica ou tratar o déficit de vitamina D. As causas, na maioria das vezes, vão ser essas. Se for um terciário, ou seja, esse aumento da glândula paratireoide, vamos fazer uma paraidectomia subtotal ou total, podendo ou não reimplantar essa paratireoide em algum local, porque ela vai pegar aquela vasculatura e vai produzir os seus hormônios normalmente fora da tireoide. Então, a paratireoide não precisa estar dentro ou colada com a tireoide. O que ela precisa é de substrato, de vascularização. Beleza? E aí vamos falar agora de hipoparatireoidismo. Se o hiperparatireoidismo é aumento de PTH, o hipoparatireoidismo é a deficiência, seja ela absoluta ou relativa, do PTH. Muito PTH, hiperpara. Pouco PTH, hipopara. Tá?
vai resultar em quê? Em uma hipocalcemia, porque lembra o que causa hipercalcemia? É muito PTH. Se eu tenho pouco PTH, é provável que eu tenha uma hipocalcemia. Então aqui, ó, eu botei essa imagem do joguinho. Se eu tenho baixa concentração de cálcio, eu vou lá e estimulo minha paratireoide, que produz o paratormônio e vai lá no osso e no rim para pegar o cálcio. Aí eu vou e reabsorver cálcio e agora eu tenho cálcio demais. Se eu tenho cálcio demais, eu vou lá na tireoide e produzo lá na célula C da tireoide e estimula a produção de calcitonina. O calcitonina vai inibir a perda de cálcio pelo osso, beleza? Só esse joguinho para a gente relembrar um pouquinho da fisiologia. Então vamos lá, se a definição é baixa do PTH, eu vou atrás agora de saber quem é que faz baixar o PTH, certo? Então vamos lá, quem é que produz o PTH? É a paratireoide. Bom, se eu estou com pouco PTH, então provavelmente eu tive o quê? Um problema lá da paratireoide. Porque se a definição de hiperparatireoidismo é muito PTH, então o problema ou está na tireoide ou está no cálcio que faz com que eu produza muito PTH. Beleza. Agora a gente está falando do hipoparatireoidismo e a definição de hipoparatireoidismo é diminuição do PTH. Como é que eu tenho diminuição do PTH? Vamos lá. Ou eu tenho algum problema que não consegue produzir, ou eu tenho algum problema que, mesmo eu produzindo, joga para fora. Só pode ser alguma dessas coisas, concorda? Então vamos lá. Qual é a epidemiologia do hipopara? É um pouco mais raro, de 2 a 5 casos por 100 mil pessoas por ano, tá? E a causa mais comum é uma iatrogenia, ou seja, um problema causado por algum ato médico, principalmente pós-cirurgia cervical. Então, se a definição, vamos lembrar da definição, se a definição de hipoparatireoidismo é baixo PTH, o mais fácil de me causar uma não produção do PTH é se eu não tiver quem produz. E como é que eu não tenho quem produz? Ou eu nasci sem, que é muito raro, muito difícil, ou eu fui fazer alguma cirurgia de tireoide e tirei as minhas paratireoides, como uma tireoidectomia total ou uma paratireoidectomia inadvertida, ou seja, que aconteceu sem um bom planejamento cirúrgico. Então, 80% dos casos de hipoparatireoidismo são pós-cirúrgicos, tá? Pode ser uma doença autoimune? Pode ser uma doença autoimune que vai atacar a minha paratireoide. Pode ser uma doença congênita, como a síndrome de DiGeorge, ou uma mutação no receptor de cálcio, ou seja, essa mutação no receptor de cálcio faz com que eu tenha estímulo do cálcio toda hora, na verdade mimetiza, né? Faz de conta que é o cálcio toda hora, essa mutação do gene que codifica o receptor de cálcio lá da paratireoide faz com que ele não tenha esse mecanismo de ativação ou inativação da paratireoide, simplesmente ele não funciona e não produz PTH. Pode ser infiltrativo, como um problema de deposição de cobre, como a doença de Wilson, hemocromatose, como deposição de ferro, lá na paratireoide, causando a baixa produção do paratormônio. Ou uma deficiência funcional transitória. Então, o paciente teve uma hipomagnesemia grave, vai diminuir a produção do PTH. O paciente fez uma pós-tireoidectomia, então ele tirou a tireoide, pegou aquelas paratireoides e colocaram em algum local para ela produzir. Isso pode acontecer, tá? Então você tira a paratireoide da tireoide, coloca ela em outra região adjacente e aí durante esse processo ele para de produzir o PTH e você pode ter um hipoparatireoidismo de forma transitória. Beleza? O quadro clínico e a fisiopatologia, eu coloquei aquela mesma imagem do hiperpara só para a gente relembrar esse eixozinho aqui, que a gente já vai estar fora. Pela primeira vez agora a gente está fora do eixo entre hipotálamo e hipófise. O eixo aqui é só cálcio, PTH e paratireoides. Mas enfim. O quadro clínico seria tetania ou parestesias, tá? Essa tetania, essas parestesias, por quê? Por conta da baixa do cálcio. Se eu tenho pouco cálcio, eu não faço o desacoplamento da actina e miosina e a contração muscular, ela perpassa o tempo. Se ela perpassa, é uma tetania, aquela contração muscular continuada.
algumas parestesias por conta da estabilidade neuromuscular aumentada. Por quê, João? Não entendi. Lá no hiperpara eu tinha pouca estabilidade. Aqui no hipopara eu tenho muito. Como assim? Não era para ser o contrário? Se eu tenho muito cálcio e estimular mais, na verdade é o contrário. Se você tem cálcio demais, você dificulta a despolarização. E o neurônio ele precisa despolarizar para ele mandar o impulso nervoso, tá? Então, como eu tenho pouco cálcio, então o limiar de despolarização fica baixo, porque eu tenho pouco cálcio. Se eu tenho pouco cálcio, qualquer coisinha que aparece já despolariza, beleza? Se já despolariza, então eu tenho uma estabilidade neuromuscular aumentada, certo? E por isso que eu também tenho essa contração aumentada. Tá? Então eu posso ter esses espasmos, tá? Essas parestesias e os espasmos musculares por conta desse limiar de despolarização mais baixo, tá? Posso ter o sinal de Chevostek, que é quando você percute aqui essa musculatura, você tem um tremor. Isso é causa de hipocalcemia por conta dessa estabilidade neuromuscular aumentada, ou o sinal de Trousseau, que é aquele sinal de quando você aumenta, você faz uma compressão com o manguito de aferição de PA, e aí a mão desse paciente começa a ficar toda vermelha e ela meio que se contrai, tá? O paciente pode ter mais convulsões, ok? Você tem uma potencialização das sinapses, porque você diminui o limiar excitatório. Quando você diminui o limiar excitatório, você pode ter uma hiperexcitação. Se você tem uma hiperexcitação, você tem uma convulsão. Posso ter prolongamento do intervalo QT lá no meu eletrocardiograma, tá? Porque eu tenho uma alteração no potencial de ação miocárdio, tá? Se eu tenho uma alteração nesse potencial de ação, eu tenho um prolongamento desse intervalo QT. O intervalo QT que seria aquele intervalo entre a despolarização do ventrículo e sua repolarização. Por quê? Porque eu diminuo a voltar da contração. É por isso que eu tenho tetania. Lembra que eu preciso do cálcio para mover a fibra de actina e miosina, desacoplá-la após a contração. Como eu não tenho muito cálcio, essa descontração, entre aspas, o processo de você desacoplar a fibra e parar com a contração, ele fica mais lento. Como ele fica mais lento, você tem um aumento do intervalo QT, que seria o intervalo entre a despolarização dos ventrículos e a repolarização desse ventrículo, ok? Sintomas cognitivos como depressão, ansiedade, confusão, né? Tudo isso é causa dos efeitos neurológicos da hipocalcemia e algumas alterações ectoscópicas, ectodérmicas, como unhas frágeis, alopécias, catarata, tudo isso pode acontecer. O diagnóstico ele é feito como? Você vai olhar o cálcio, se o cálcio estiver baixo, muito provavelmente você está diante de um hipoparatireoidismo, tá? O PTH, se ele está baixo, então provavelmente um hipoparatireoidismo. O fósforo, lembra que se o cálcio está alto, o fósforo está baixo. Se o cálcio está baixo, o fósforo está alto. Eles sempre são meio antagonistas, beleza? E o magnésio pode ajudar a avaliar por conta dessa relação iônica entre fosfato, cálcio e magnésio. Aqui, ó, uma imagem para exemplificar aquilo que eu já falei durante a aula para vocês, que é, a gente tem o colesterol sendo transformado em vitamina D por conta do calor. Então, a radiação solar, não é que o sol produz vitamina D. O sol faz com que eu tenha uma mudança do colesterol em vitamina D. Essa vitamina D2, ela não está totalmente ativa, tá? Então, essa vitamina D2 que foi produzida lá na pele pela radiação solar, vai para a corrente sanguínea. Essa vitamina D vai lá no fígado e pela 25-hidroxilase é transformada em 25-OH vitamina D. Depois, o rim produz a 1-alfa-hidroxilase. A 1-alfa-hidroxilase, aqui, ó, a 1-alfa-hidroxilase, pega aquela 25 hidroxivitamina D e transforma em 1,25 hidroxivitamina D. O que é que aconteceu? Lá no fígado, essa vitamina D ganhou uma hidroxila, um OH, no carbono 25. Quando chegou lá, não é que chegou no rim, né? Mas o rim produziu a enzima 1-alfa-hidroxilase a partir do estímulo do PTH no parênquima renal. Então, se o PTH estimulou o parênquima renal a produzir 1-alfa-hidroxilase, a 1-alfa-hidroxilase vai colocar uma hidroxila no carbono 1, dá 25
hidroxivitamina D, que agora vai se chamar 1,25-hidroxivitamina D ou calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D, e aí sim vai aumentar a absorção de cálcio e fosfato no intestino, beleza? O ciclo é basicamente esse, e aqui dando uma relembrada, o que é que o PTH faz além disso? Ele vai lá nos osteoblastos, estimula a produção de RANQ-L, né? O RANQ-L, que é o ligante do receptor RANQ. Então, o pré-osteoclasto, ele precisa do ligante RANQ para se transformar em osteoclasto maduro. Então, o osteoblasto produz o RANQ-L através do estímulo do PTH. O PTH faz com que o RANQ-L produzido se ligue ao RANQ, o receptor RANQ do pré-osteoclasto, e vai ser transformado em osteoclasto maduro, e aí sim eu vou ter a reabsorção da matriz óssea do cálcio dos ossos, beleza? E tudo isso vai ajudar a aumentar o cálcio no sangue. No hipoparatireoidismo, como eu não tenho PTH, tudo isso que eu falei, você coloca o contrário. Se eu tenho um hipoparatireoidismo, significa que eu não tenho PTH. Se eu não tenho PTH, eu não vou ter tanta ativação de reabsorção do cálcio renal. Se eu não tenho PTH, eu não vou ter transformação da minha vitamina D em vitamina D ativa, então eu diminuo a absorção de cálcio. Se eu não tenho PTH, eu não tenho estímulo para reabsorção óssea através dos osteoclastos, então eu diminuo o cálcio no sangue também. Beleza? E como é que trata? Reposição de cálcio oral. Pode ser através de carbonato, citrato, vitamina D ativa, como o calcitriol, tá? Magnésio, se for necessário. Essa vitamina D você pode fazer ativa na forma do calcitriol de 0,25 nanogramas a 1 nanograma, tá? Ou você pode fazer a vitamina D sem ser o calcitriol, né? A vitamina D2, a vitamina D não ativa, a 25 hidroxivitamina D, de 25 mil UI até 100 mil UI, beleza? Uma dose muito alta, por quê? Porque o paciente ele não vai ter aí, se ele não tem esse cálcio, principalmente naquele paciente que tem uma deficiência severa de vitamina D, obviamente deve ser dosada e acompanhada, tá? Essa reposição, magnésio se tiver necessidade, e um controle rigoroso para quê? Como eu vou repor muita vitamina D ou vou repor o próprio cálcio, eu tenho que ter controle do cálcio, porque se eu estou repondo, eu não posso ter cálcio demais, uma hipercalcemia, porque aí eu já vou causar o outro lado da moeda, né? Então eu nem quero ter uma hipocalcemia e nem quero ter uma hipercalcemia, então eu vou controlar esse cálcio. Então aqui na situação do hipoparatireoidismo, que eu tenho pouco cálcio, eu vou dar cálcio até ele chegar no limite inferior do valor de referência. Quando ele chega no limite inferior do valor de referência, beleza, eu paro de repor ou de aumentar a dose da reposição, porque ali já está ok. Eu não vou causar uma hipercalcemia nesse paciente, tá? E uma hipercalciúria, por quê? Porque se eu tenho hipercalcemia, o rim não vai conseguir reabsorver todo esse cálcio e vai fazer uma hipercalciúria. Hoje em dia existem alguns hormônios recombinantes, tá? Que é um caso de mimetizar o PTH. Então, eu vou fazer um tratamento com um hormônio que mimetiza o PTH, como se eu estivesse produzindo PTH. Beleza? Com isso, a gente finaliza a parte de hiper e hipoparatireoidismo. Qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários. Beleza? Um abraço.